Muito obrigada, boa tarde a todos. E acrescento que eu integro com muita honra o grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, coordenado pela professora Gabriela Neves Delgado e pelo professor Ricardo Brito Pereira, aqui presentes. Eu justifico porque eu pedi para falar por último, quando o professor Sávio Lobato me telefonou formalizando o convite para estar aqui, eu, num primeiro momento, disse não, eu sou gestora de um gabinete com mais de 10 mil processos e viajar na primeira semana de agosto é quase impossível, né? Mas, em se tratando de um convite do grupo de pesquisa da UNB e da Escola Judicial e do TRT do Paraná, eu não tive como recusar, né, professora? Então, eu vou iniciar aqui a minha fala e quero facultar a professora Gabriela, quando ela precisar sair, da minha parte, ela tem todo o meu apoio, porque tem um voo, 18 horas, né, e o trânsito essa hora não é muito bom. Eu quero iniciar cumprimentando o presidente Arnaud Lima Neto, do TRT da Nona. Quero dizer, presidente, que eu fui advogada trabalhista há 30 anos e que a jurisprudência do TRT da Nona muito me subsidiou nos recursos que eu elaborei durante todo esse tempo. Eu tenho, assim, um apreço muito grande, uma admiração muito grande pelo trabalho que é desenvolvido aqui no Tribunal da Nona. Cumprimento o diretor da Escola Judicial, o desembargador Arion, a vice-presidente, a desembargadora Marlene, a minha professora querida, a professora Gabriela. Recentemente, eu tive a oportunidade de ser oradora de uma homenagem que foi feita no Tribunal da Terceira Região, à professora Gabriela Neves Delgado, uma obra que foi publicada em sua homenagem, Como aplicar a CLT à luz da Constituição, coordenada pelo desembargador Márcio Túlio Viana e Cláudio Janotti da Rocha. Márcio Túlio, seu professor, e Cláudio, seu aluno, né? E a professora Gabriela, eu descobri em seu currículo que ela tem uma produção bibliográfica de mais de 200 obras jurídicas publicadas, incluindo livros, artigos, textos, escritos para participação em congressos. Então, ela é o nosso orgulho. Nós conversávamos aqui e o nosso diretor dizia, a professora Gabriela é discípula do ministro Godinho, né, de quem ela é filha. Eu disse, olha, hoje tem uma discussão, né? Eu acho que o ministro Godinho é discípulo de Gabriela Neves Delgado, né? Então, eu quero aqui cumprimentar e transmitir o meu abraço e a minha grande admiração. A desembargadora Marlene dizer do orgulho de ter uma mulher, né, na direção do TRT da 18ª. Nós, mulheres, prezamos muito a participação de gênero, né, nos colegiados. E cumprimento o professor da UNB, o professor Ricardo Brito Pereira, subprocurador-geral do Trabalho. Cumprimento o advogado e professor da UNB, o professor Sávio Lobato. A minha amiga, a desembargadora Rosmarie, né, que me recebe sempre com muito carinho, sempre que venho aqui e sempre que ela vai a Brasília, também temos muita honra em encontrar. Cumprimento os procuradores do trabalho, os desembargadores, juízes do trabalho. Eu cumprimento os juízes do trabalho da 9ª região, na pessoa do juiz Ricardo Vandelli, Leonardo, né? Tá? Desculpa. Por quem eu tenho muita admiração também pelo seu trabalho, e a juíza Lorena Colnago, que não pôde estar aqui hoje, que está com um problema de saúde em pessoa da família. Eu cumprimento todos os presentes, os servidores do TRT, os advogados trabalhistas, na pessoa da Miriam. Não vou me atrever a falar o sobrenome da Miriam, né? Não iria pronunciar corretamente. Mas, em nome da Miriam, eu cumprimento todos os advogados trabalhistas. Eu assumi há 5 anos a função de ministra do TST na vaga da advocacia. Eu tenho muito orgulho de ser a representante, uma das representantes da advocacia no Tribunal Superior do Trabalho. E
Eu quero, aqui nesse espaço, fazer uma homenagem para o ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho de 2002 a 2004 e que faleceu no sábado. Hoje está sendo realizada a missa de 7º dia, né? E homenagem também a Evaristo de Moraes Filho, né? Dois grandes personagens do cenário jurídico brasileiro. O professor Fausto exerceu a presidência do TST num momento muito difícil, um momento até, num cenário até parecido com o de hoje, né, em que se propunha extinguir a Justiça do Trabalho, extinguir o Tribunal Superior do Trabalho, e ele concluiu ali a sua gestão com a promulgação da Emenda 45, que fortaleceu muito a Justiça do Trabalho. E minha homenagem a esses dois grandes homens. Eu sempre digo que pessoas como Oscar Niemeyer, como Francisco Fausto Paula de Medeiros, como Evaristo de Moraes Filho, eles não deveriam morrer, né? Mas isso é um fato que acontecerá com todos nós, então resta nos homenagear e sempre prestigiar o legado que esses grandes homens nos deixam, né? E antes de entrar no tema, o tema que nós vamos falar, que a professora Gabriela, a desembargadora Marlene, é um tema bastante árido, né? A abordagem desses temas e da desconstrução que estão querendo fazer da justiça do trabalho e do direito do trabalho são sempre temas áridos, né? Mas antes disso, eu quero falar de uma notícia, uma grata notícia que eu recebi hoje, uma publicação que foi feita no jornal Estado de São Paulo. Ruth Manos estreia coluna do Estado. A Ruth Manos é filha do ministro Pedro Paulo Teixeira Manos e da Maria Eugênia. De formação jurídica, ela, no ano de 2014, ela concluiu o mestrado na PUC de São Paulo, e a dissertação dela, professora Gabriela, foi a proteção internacional do trabalho doméstico e a adequação da proteção brasileira às diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Muito interessante o trabalho dela, e a Ruth, nesse domingo, estreia uma coluna no Estado de São Paulo, e, segundo ela, com muito orgulho, porque ela será colunista ao lado de Luiz Fernando Veríssimo, né, que é gaúcho, e ao lado do historiador Leandro Carnal. Esses três que fecham a coluna do domingo do Estado de São Paulo. Então, uma notícia muito boa, né? Aproveitar esse espaço para parabenizar a Ruth e parabenizar também o ministro Manos e a Maria Eugênia, né? Que é um espaço bastante interessante, né, na comunicação. E eu aqui coloquei alguns pontos para que nós pudéssemos fazer uma reflexão juntos aqui nesse momento, né? Esse momento atual é um momento de alerta, de vigilância e de resistência, e requer, como poucos momentos da história do Brasil, o pleno exercício da cidadania por todos os brasileiros. Na condição de cidadã, eu registro sob o momento de graves ameaças à democracia e ao Estado de Direito, ameaças que se expressam por diversos acontecimentos do presente. Não é possível, no espaço de um seminário, né, a fazer a abordagem de todos. Momento de desrespeito às instituições democráticas, desrespeito à Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça do Trabalho. E considero importante e urgente a democratização dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, a grande mídia, ela tem contribuído muito para a desconstrução das conquistas sociais, para a desconstrução dos direitos constitucionais, dos direitos assegurados e conquistados com muita dificuldade. A importância do respeito à advocacia, né? A advocacia tem estado constantemente ameaçada, do respeito ao Ministério Público, do respeito ao Judiciário.
e o respeito às conquistas de direitos trabalhistas, sociais e previdenciários dos trabalhadores, dos servidores públicos. A importância do respeito à universidade, né, a professora Gabriela, recentemente, no nosso grupo do fórum, né, nós fizemos lá uma discussão sobre os ataques à universidade, o desrespeito à universidade. E o respeito a todas as instituições democráticas representativas da sociedade e representativa do povo brasileiro. No esteio desses ataques, eu selecionei, para ler só o título, muito rapidamente, algumas publicações, a maioria do mês de agosto. Estado de Mato Grosso do Sul, entra na pauta a flexibilização da CLT. Democracia sequestrada, 55 ameaças à classe trabalhadora. Eu vou depois falar um pouco sobre essa questão. É uma pesquisa do INESC, da ANAMATRA, da CONTAG e do DIAP, constatando a existência de 55 projetos de lei na Câmara e no Senado de ameaças à democracia e aos direitos. Os ataques ao direito e à justiça do trabalho no Brasil, Gazeta do Povo, aqui do Paraná, do dia 3 de maio de 2016. Crescem desemprego e pressão por reformas. Governo estuda flexibilizar normas de segurança do trabalho. Gazeta do Povo, de 1º de agosto, agora. Preocupação. Isso aqui fala sobre o PLP 257 de 2016, e diz o seguinte aqui, a publicação também da Gazeta Digital de Mato Grosso. Caso o texto seja aprovado como está, a AMAN considera que poderá inviabilizar o funcionamento de órgãos como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Modernização das leis trabalhistas garantirá crescimento econômico ao Brasil, dizem especialistas. Isso, uma publicação do Globo Online, de 2 de agosto. Isso aqui apenas para exemplificar. E registro o repúdio a todas essas formas de ataque, né? Tanto o ataque ao direito do trabalho, quanto o ataque à consolidação das leis do trabalho, quanto o ataque à justiça do trabalho. E a expressão, é interessante que a expressão desses ataques, ela se dá pelas mais variadas formas, não é só de uma forma, né? Uma das formas desse ataque é a redução orçamentária do orçamento da Justiça do Trabalho. Essa é uma forma de ataque, mas ela não é única, né? Ela vem em um contexto. Ela se dá pela precarização do trabalho, pela terceirização ampla, que tentam aprovar, pela exploração do trabalho infantil, pelo trabalho em condições análogas ao de escravo, pela tentativa de implementação da negociação coletiva sem limites, que é o negociado sobre o legislado, pela flexibilização, precarização e supressão de direitos sociais e trabalhistas fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988, na CLT e na legislação social. E no que se refere ao núcleo do tema que me foi proposto, terceirização e uniformização da jurisprudência nos tribunais superiores na perspectiva do Código de Processo Civil de 2015, eu vou fazer uma rápida abordagem em razão do tempo e também para não cansar os senhores e as senhoras. A jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho, no marco da terceirização no Brasil, tem início, nesse contexto que nós estamos abordando aqui, em 1986, com a súmula 256 do TST, de 30 de 9 de 86, tratando da terceirização de locação de mão de obra, trabalho temporário e vigilância. A partir de 1983, foi aprovada a súmula 331, e que rege a terceirização, serviços de vigilância e função não relacionados à atividade de fim empresarial. Antes da década de 90, a terceirização era processo complementar da estrutura de produção. E nos anos 90, período de baixo crescimento econômico e recessão, o setor econômico passa a reestruturar a produção, concentrando linhas de produtos, buscando economia de quantidade com corte de pessoal e busca de custos menores.
né, no esteio da abordagem que já foi feita pela desembargadora Marlene e pela professora Gabriela. Isso em ambiente de neoliberalismo, a terceirização ela se intensifica. E desde 2004, encontra-se em tramitação na Câmara Federal o PL 4.330, de autoria de um conterrâneo meu, o então deputado federal por Goiás, Sandro Mabel, que hoje é assessor especial do senhor Michel Temer. No Supremo Tribunal Federal, em 2010, todos nós conhecemos todos nós acompanhamos, né, as discussões e as consequências da ADC 16, com implicações na súmula 331 quanto à responsabilidade subsidiária de entes públicos. De vez em quando, nós, ministros lá do Tribunal Superior do Trabalho, temos alguma decisão de turma nossa cassada pelo Supremo Tribunal Federal em reclamação, né, decorrente dessa matéria. E, mais recentemente, o RE 71.3211 da CENIBRA, em que foi relator o ministro Luiz Fux, acolhendo a repercussão geral na terceirização, com efeitos também bastante complexos na nossa atuação. E o projeto de terceirização, aprovado na Câmara, encontra-se atualmente no Senado Federal, diversas notícias e articulações de setores exercendo pressões para a inclusão na pauta e para a aprovação da terceirização. Eu me subsidiei para esse roteiro, nesta obra, Os Limites Constitucionais da Terceirização, da professora Gabriela, e do procurador Helder Santos Amorim. E eles fazem uma importante abordagem sobre a terceirização no direito comparado, e é interessante observar, professora Gabriela, como o Brasil tenta estabelecer um modelo próprio, até mais amplo, né, do que os precedentes que nós colhemos do direito comparado, né? Porque a terceirização ampla para todos os setores da atividade, nós vamos chegar ao ponto de ter empresas ocas, né, como aquele artigo que foi elaborado pelo grupo e divulgado no blog e em vários setores da imprensa. Empresas ocas, empresas sem nenhum trabalhador. E eu trouxe aqui também alguns dados, rapidamente, sobre a terceirização. Trabalhadores e trabalhadoras recebem, em média, 30% a menos e trabalham quase 30% a mais e se acidentam mais. O Brasil tem 12 milhões de trabalhadores terceirizados, 20% da mão de obra do país, e com a aprovação da terceirização na forma preconizada, esse número seria elevado para 40 milhões de trabalhadores. E todos nós sabemos o efeito nefasto que teria para os trabalhadores e para o direito do trabalho. E coletei também algumas afirmações interessantes de respeitados pesquisadores e professores e sociólogos sobre a terceirização. Inicio pelo professor Rui Braga, da USP de São Paulo, em entrevista à Carta Capital, no dia 22 de abril de 2015. Ele afirma: a aprovação da terceirização completa o desmonte dos direitos trabalhistas iniciado pelo ex-presidente Fernando Henrique na década de 90 e será a maior derrota popular desde o golpe de 64. O professor Ricardo Antunes, da Unicamp, ele complementa: para a classe trabalhadora, a terceirização tem o significado, guardadas as diferenças do tempo histórico, ao retorno da escravidão. E completa a professora Graça Duque: depois do golpe de 64 e do período da ditadura militar, o atual momento é um dos mais perigosos para a democracia brasileira e para o conjunto dos trabalhadores. E, já quase concluindo, a terceirização na jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho. Tem o marco sobre o qual eu já abordei, e com a aprovação ilimitada da terceirização, que, se depender dos movimentos de resistência dos quais participamos, não acontecerá, mas, se acontecer, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho será desconstruída, assim como será desconstruído o direito do trabalho. E, na tramitação do projeto na Câmara, 19 dos 27 ministros do TST assinaram uma nota técnica que foi enviada a todos os deputados, explicitando de forma fundamentada a posição contrária dos ministros à aprovação da terceirização. Eu havia separado alguns pontos daquele documento para destacar aqui, mas vou deixar de fazer. Esse documento ele está disponível na internet. E agora, em junho de 2016, 20 ministros do TST assinaram o documento em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho no Brasil. Também esse documento está disponível, é do conhecimento de todos, as divergências que tem hoje no Tribunal Superior do Trabalho entre as posições do presidente, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e um número grande de ministros. Esse documento, que foi assinado em junho, tem a assinatura de 20 ministros dos 27 do Tribunal Superior do Trabalho. E a divergência não é pessoal, a divergência é uma divergência da forma de defesa do direito do trabalho. E isso ficou também expresso em uma recente audiência pública que foi realizada na Câmara Federal, onde participaram da audiência pública o ministro Ives e o ministro Maurício Godinho. E a imprensa destaca a diferença de posicionamentos em relação à defesa do direito do trabalho. O ministro Ives, ele defende a negociação coletiva de uma forma bastante ampla e que, da forma como é defendida, assim, de uma forma muito resumida, coloca em risco a legislação protetiva concebida e levada a efeito há 75 anos através da consolidação das leis do trabalho. E a Faculdade de Direito da UNB, ali através do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, como já disse, coordenado pela professora Gabriela e pelo professor Bito Pereira, tem feito um trabalho importante de resistência, assim como a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e vários outros setores da academia no Brasil, e de grande importância. Foram realizadas aulas públicas, né? Aulas públicas com grande participação, porque é interessante a importância de conscientizar os próprios trabalhadores terceirizados. Muitas vezes os trabalhadores terceirizados eles não têm a consciência, né, do malefício que será a aprovação ampla de uma lei de terceirização assim tão ampla, né? E vou deixar de fazer a abordagem relacionada com o Código de Processo Civil de 2015. O TST discutiu e aprovou uma instrução normativa, a Instrução Normativa 39, e o objetivo foi transmitir segurança jurídica ao jurisdicionado e aos órgãos da Justiça do Trabalho, e prevenir nulidades processuais que seriam altamente prejudiciais à celeridade. E, com isso, o TST seguiu a tradição de acautelar-se por meio de instruções normativas, revelando, assim, a primeira inclinação do TST sobre os ritos novos do CPC de 2015, mas, como todos nós sabemos, não tem força vinculante, a não ser entre os próprios ministros do Tribunal Superior do Trabalho, porque ali foi discutida e aprovada no pleno, né? Mas não tem efeito vinculante. E eu concluo ponderando que a imprensa, a abordagem que eu já fiz, que a imprensa tem divulgado com insistência
e reiteração, artigos, matérias, editoriais alusivos à terceirização, precarização, propostas de reforma da CLT, ataques ao direito do trabalho e à justiça do trabalho. O documento assinado pelos 20 ministros foi, uma semana depois, objeto de um editorial do Estado de São Paulo, sob o título A Mumificação do Direito do Trabalho, né, de crítica aos ministros do TST que assinaram o documento. E alguns desses títulos, eles exemplificam o cenário almejado por determinados setores da sociedade, setores capitaneados principalmente pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Estamos vivendo momentos importantes para o exercício da cidadania, mas um momento que nos propicia crescer. Considero que são tempos de se organizar na defesa da democracia, tempos de resistência, tempos de mostrar a cara, tempos de mostrar que temos lado, né, independente do campo em que estejamos atuando, e tempo de refletirmos a importância do coletivo, no sentido de que os interesses coletivos, eles devem prevalecer sempre sobre os interesses individuais, no objetivo de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais igualitária, né? Importante atuar na conscientização dos trabalhadores terceirizados e, falando da importância da conscientização, sempre que falo nesse assunto, eu me lembro de uma frase de uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman. A Harriet afirmou: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E a defesa da democracia, da Constituição Federal, que preconiza a valorização do trabalho e da dignidade humana, ela não harmoniza com a flexibilização, nem com a precarização de direitos, nem com a institucionalização de uma subcategoria de trabalhadores à margem dos direitos, das garantias e do tratamento conferido aos demais trabalhadores. A defesa do direito do trabalho, da justiça do trabalho, é muito importante nesse momento. Em 2016, estamos já comemorando os 70 anos da Justiça do Trabalho e os 75 anos da CLT. O Tribunal Superior do Trabalho realizará um evento, em final de agosto agora, no Rio de Janeiro, nessa programação. Outros eventos também estão sendo organizados. E é importante que sejamos afirmativos na defesa de uma das mais importantes instituições do Brasil, que é a Justiça do Trabalho, e intransigentes na defesa do direito do trabalho e de seus princípios. Eu agradeço a oportunidade de falar na escola, no Tribunal da 9ª Região, e também como membro do grupo de pesquisa. Muito obrigada, um grande abraço para todos vocês. E meu gabinete estará sempre de portas abertas para a advocacia, para o Tribunal do Paraná, para a escola, enfim, para todos vocês. Um abraço muito grande.